anotem isso aí, nunca mais esqueçam quem está assistindo. Todo comportamento que a gente emite tem uma função, tem uma consequência que mantém ele. Todo. A gente não se comporta sem... Se eu vou abrir essa garrafa e bebo água, eu continuo bebendo água depois porque saciou minha sede. Todo comportamento tem uma consequência que mantém ou extingue ele. Se a pessoa não gosta de ler livro, mas gosta de ler comentário, significa que o livro não produz uma consequência satisfatória nele. Eu tenho uma área da psicologia comportamental que a gente... na verdade, é uma filosofia da ciência chamada de behaviorismo. Que o Skinner, não sei se você já ouviu, já teve contato, estudou muito. É uma filosofia da ciência, é uma filosofia do comportamento. Tenta olhar pelo aspecto filosófico o comportamento. E aí você tem a análise experimental do comportamento, que é a aplicabilidade dessa filosofia do comportamento dentro de um contexto controlado de laboratório. E obviamente extrapola um pouco disso para um contexto de clínica, uma intervenção com pessoas. Dentro dessa filosofia do comportamento e dessa maneira de compreender o comportamento, o Skinner e o behaviorismo, de uma maneira geral, fala basicamente que o nosso comportamento ele é mantido ou extinguido devido às consequências que ele gera. Então, por exemplo, se você tem um comportamento que gera uma consequência positiva ou tira de você um problema, ele é reforçado. No caso, se gera uma consequência positiva, é reforçado positivamente. Se retira um problema da sua vida, é reforçado negativamente porque tirou alguma coisa. Negativo é um termo ruim, mas é no sentido de subtrair. Por exemplo, você ganha salário no final do mês. Você pode pagar uma conta com esse salário. Então, você tirou um problema, o salário reforça o comportamento de buscar o salário de novo. O nosso comportamento ele é selecionado pelas consequências que ele gera. Então, por exemplo, se o gatinho mia e mexe no potinho, e esse miar e mexer no potinho gera para ração, ele vai ter uma probabilidade de miar e mexer no potinho de novo na próxima vez. Porque você E o mesmo se você punir aquele comportamento, se ele mexe no potinho e toma um choque, ele não vai mexer mais no potinho. Então, basicamente, a grosso modo, é mais ou menos isso. A galera tem que entender isso porque o ser humano tem um negócio que eu gosto de chamar de síndrome de Jaque. Tipo, já que eu comi um hambúrguer na terça, eu não vou mais à academia a semana inteira. É muito 880 o nosso cérebro. E eu gosto de explicar esse fenômeno porque normalmente uma mudança de hábito é um degradê. Só que existe um ponto de ruptura. Normalmente a nossa atenção é direcionada nesse ponto de ruptura. Só que o que aconteceu comigo? Como eu comecei a consumir outros conteúdos, e aí levando em consideração que o Skinner falava que o nosso comportamento é selecionado pelas consequências, nós humanos, os outros animais também, mas nós humanos principalmente, a gente consegue aprender sem experimentar as consequências. A gente aprende vendo alguém. Então, se alguém bota o dedo na tomada e você vê que o cara tomou um choque, você não vai botar o dedo na tomada, você aprendeu. E quando você vê alguém fazer alguma coisa e aprende por meio da aquisição daquela informação e consolidação na sua memória, isso é uma modelagem que acontece no seu comportamento por meio da aquisição de um repertório. Você adquiriu um repertório comportamental. Uma coisa que você nem imaginava que podia acontecer, aconteceu, você falou, olha só, se um macaquinho vê o outro macaco quebrando um coco numa pedra, ele vai imitar, porque ele adquiriu um repertório por meio de visualização. Eu gosto de falar isso pra galera ter essa noção, por isso que eu gosto de explicar. Sim. Eu comecei a consumir conteúdo na internet, do canal Corrida, eu comecei a... Os caras relatavam muito bem-estar e eu falava, cara, esse negócio deve ser bom mesmo, cara. Aí o que começou a acontecer? Quando eu saía e dormia tarde ou bebia demais, eu já acordava me culpando, coisa que não acontecia antes. Então começou a acender uma culpa. Eu já o estalo começou a acontecer, só que ainda a mudança de comportamento não tinha sido implementada. Então eu comecei a me culpar. Cara, tinha época que eu me culpava antes de sair. Eu falava, puta, cara, eu vou sair, vou beber um monte, vou dormir tarde, eu vou acordar mal. E aí não sei o que, eu fiquei sem beber a semana toda, agora eu vou beber e puta, vai ser uma merda. Então eu já começava a me culpar. E cada vez esse negócio foi escalando, até que um dia eu falei, aí começou a mudar. Não vou mais sair. Mas a galera tem que entender que não é assim. Sim, você vai adquirindo um repertório dentro de você. Você vai começando a ficar um pouco ansioso quando você sai daquilo que você queria alcançar, até que um momento você eventualmente consegue alterar o seu comportamento.